Boa tarde, segunda-feira, 31 de outubro de 2016, dia da Reforma Luterana. Hoje, nós estamos aqui com os convidados Vicente Cassione e Rubens Moscatelli, mas antes de eu apresentá-los, agora já escolhe Suman, o médico Walter Suman, numa eleição apertada. Ontem derrotou a Raifa Madi, que já foi deputada aqui estadual para a nossa região, esposa do Farid, numa vitória apertada. O Guarujá dividido, mas o Walter Suman é o novo prefeito do Guarujá. E agora não tem mais desculpa para tal metropolização, né? Porque somos 7 cidades governadas pelo PSDB, uma pelo PMDB, onde é cunhado do Márcio França, São Vicente, né? Então está ligado. E agora o PSDB do Márcio França, nosso vice-governador, em Guarujá. Então todas as cidades da Baixada Santista, praticamente do mesmo partido. Então hoje eu tenho a grata satisfação de apresentar o nosso comentarista, advogado, professor Vicente Cassione. Mais uma vez um prazer estar aqui com você, Filete, com o Moscatelli, e um abraço aos caríssimos telespectadores. Eu estou chegando de viagem, de tal maneira que não sei direito ainda nada sobre as últimas novidades, se é que existe alguma novidade no Brasil a cada dia ou a cada semana, porque é tudo igual, não muda nada. Se vocês tiverem alguma novidade, me contem. Eu estou aqui para ouvir mais do que para falar. Então hoje a gente só está só vai fazer o programa metade do que o senhor faz, né? Porque se o senhor não sabe nada, a gente consegue se igualar na sua metade. Então, o senhor sabendo tudo fica muito difícil. Bom, e também o comentarista, advogado e presidente do SINCOM, Rubens Moscatelli, obrigado por ter aceito novamente o convite, Moscatelli. Obrigado, Filete, Cassione, a você, telespectador. Sempre um prazer aí atender o convite, para a gente debater alguns assuntos, tentar encontrar alguma coisa nova, como disse aqui o Cassione, né? E principalmente comentar aquilo que aconteceu durante esse fim de semana e começo de semana. Cassione, a questão das ressacas ainda perturba a Baixada Santista, né? Você veio da Polônia, né, que é um país que muita gente não conhece, né? Mas diz que eles estão muito evoluídos, né? E essa questão da ressaca, o senhor acha que nós temos que chamar, por exemplo, professores das universidades, da USP, capitania, praticagem, para resolver realmente esse problema? Porque outro dia falaram que era o calado, a questão de mexer Já chegou um professor da USP falou que não tem nada a ver, pode mexer com o calado, que segundo o professor da USP não é isso que altera. Outro dia nós estamos discutindo até mesmo com o senhor falou que depois do emissário submarino começou a diminuir a areia do canal da ponta da praia. O que o senhor acha que a gente pode fazer para resolver essa questão? Olha, eu não sou técnico. E quando eu não sou técnico em determinado assunto, eu dou palpite. Eu não consigo entender como é que o problema do estuário de Santos, da dragagem do estuário de Santos, vai até o Vale do Ribeira, em termos de manifestação das marés. Porque pegou São Vicente, pegou Guarujá, pegou Praia Grande, pegou Mongaguá. Escuta, vem falar em calado. Eu acho que quem fala em calado é que tinha que ficar calado. Aí é Canal 4, né? Canal 4, né, Cassione? Pegou toda a orla do litoral paulista essa ressaca. Chegou Isso até não com tem Batão, nada a ver com calado, nem com dragagem, que primeiro dragava mais ou menos a 8 metros, 10 metros, agora estão dragando a 14, 16, 15. Acho que é aí em frente à igreja de Imbaré, né, doutor Cassione? É isso aí, né? No CPL. Nós temos que nos preparar para uma atividade da natureza que não está pedindo licença para ninguém. Está previsto isso há muito tempo e começaram os sinais. Não é que vai ter ressaca todo dia e nem que a cidade de Santos, São Vicente, Guarujá vão ser simplesmente transformados na Atlântida, né? Vão submergir de um dia para o outro. Mas que está acontecendo esse fenômeno, indiscutivelmente, do aumento das marés e desse avanço das marés, não há dúvida. Querem colocar a culpa na dragagem do estuário? Mau sinal. Porque quando você tem um problema de dimensão muito maior e você quer dizer que o problema está naquele lugarzinho porque dragaram
Traga o estuário a vida inteira. E por que a areia sai de um lugar e falta num lugar e sobra no outro? Ah, não, porque o mar está repondo a areia que estão tirando no estuário e está devolvendo. Está devolvendo em Mongaguá? Está devolvendo em Itanhaém? O fato é que nós estamos diante de um gravíssimo problema que só foi pensado depois da primeira invasão da Avenida da Praia há um mês e pouco atrás. Porque antes fica todo mundo olhando e dizendo, bom, o mar sempre esteve naquele lugar e ele vai continuar lá. Não é assim. Nós já vimos no Nordeste, em Alagoas, orlas da praia serem comidas pela maré. Nós vimos isso em Fortaleza, nós vimos isso na Paraíba, tá certo? Então, está acontecendo uma modificação da natureza. É como se fosse uma erupção do vulcão, você dizer, o vulcão entrou em erupção porque alguém fez um buraquinho na encosta da montanha. Ora, pelo amor de Deus, vamos ter uma visão técnica. Eu não sou técnico coisa nenhuma, mas não sou burro, tanto quanto as pessoas imaginam. Meu amigo Rubens Moscatelli, essa questão aí, porque uma solução, então, pode ser um fenômeno natural, mas aquela questão da ponta da praia, a gente vai ficar sempre consertando a muretinha ou vai ter que arrumar um jeito de fazer um estudo ali na questão? Como o doutor Vicente falou, ele deu um palpite, mas quem está com a caneta na mão tem que resolver, né? Até porque, como bem mencionou aí o nosso doutor Vicente Cassione, também não sou técnico, não sou da área, sou palpiteiro meramente, mas também sou observador e não sou tão burro assim. Então, realmente, a gente tem que aprofundar estudo, tem que se preocupar. Na verdade, já estamos atrasados em relação a isso. As cidades que estão sendo atingidas aqui na nossa região, chegando até Itanhaém, Peruíbe, Cubatão, isso por quê? Porque também tem a nossa parte de ocupações que não são da melhor qualidade, pessoas que estão à beira de córrego, à beira de rio. A própria estrutura das cidades, como ela foi feita, não foi pensada dessa maneira, mas tem que se analisar a questão técnica, a questão ambiental, essa intervenção humana no mundo todo, né? Porque aquilo que a gente faz aqui reverbera em outros lugares, mas o que fazem em outros lugares também reverbera aqui. Então tem que aprofundar e nós temos, enquanto cidadãos, sermos capazes de entender aquilo que está acontecendo e reagir da melhor maneira possível. Então, só os técnicos podem nos ajudar na parte da pesquisa. Mas nós, pessoas comuns, temos que cobrar que a autoridade faça dessa maneira. Afinal de contas, foram eleitos, escolhidos para essa finalidade. Todo mundo tem que se juntar. Você falou aí da região metropolitana, é um dos motivos que eu acho que poderia agregar. Não só pelo fato de serem do mesmo partido ou da base do governo, mas pelo fato do interesse comum. Não adianta estar ruim em Santos para São Vicente ficar melhor ou vice-versa. Todo mundo tem que estar bem. E é preciso que a gente veja, Moscatelli, Filete e caríssimos telespectadores, que nós ficamos impressionados com a invasão do mar até as avenidas frontais, né, da orla. Mas vocês viram o que aconteceu na zona noroeste? Muito pior. E ninguém fala, porque... ninguém fala, não. Fala-se menos. Porque lá parece que já é uma sina. Claro, o mar avançar 2 pistas e ainda entrar dentro de algumas ruas próximas à praia aqui em Santos é um fenômeno estranho. Mas para isso estar acontecendo, imagine o que está acontecendo nos braços de mar que nós temos aqui dentro. Fora da ilha. Uhum. A zona noroeste inundou toda, Cubatão inundou, São Vicente, a Rua Japão, que é aquela rua que sai ali nas imediações do Bombeiro, ali atrás que tem pé, no final da de pesca, inundada inteirinha. Não é? Então, não me venham com esta história de que o problema está na ponta da praia e nas muretas da ponta da praia. Após ressaca, a mar permanecerá calma por nos próximos 15 dias.
Então, agora, combinaram com ele? Combinaram com ele, Combinaram com o Mar? Segundo o núcleo... Deram um Valium para o Mar. Segundo o Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas da Universidade de Santa Cecília, não há previsão de mais problemas por enquanto, à hora de calcular os prejuízos. Prefeitura de Santos diz que limpeza pós-ressaca deve demorar um mês e talvez possa estar em conjunto com outra ressaca que vem, né? Porque daqui a 15 dias não vem. 5 equipes estão trabalhando, limpeza manual, desobstrução de bocas de lobo, vários caminhões. O serviço público calcula que o trabalho deve durar um mês. Só para tirar areia do canal 2, 1.200 caminhões serão necessários. 1.200 caminhões tirando areia. São 5 caminhões, cada um vai ter que fazer quantas viagens? 5 dividido por 30 isso? dias. 30 dias. 30 dias, 1.200 caminhões. Isso se o Mar não tomou o Rivotril e resolver no meio do caminho, porque estavam tirando areia. E no meio dessa retirada de areia veio a nova ressaca. Alguém já perguntou se entre a África e o Brasil alguma placa tectônica anda se mexendo para fazer com que o mar avance como avançou? Alguém sabe dizer se tem alguma coisa a ver com o derretimento de geleiras da Antártida? Será que nós temos que ficar imaginando que o problema é a dragagem do estuário de Santos que está fazendo isso? Cassiano, eu vi uma cena no sábado à noite. Eu estava andando atrás de uma senhora a uns 30, 40 por hora na Ayrton Senna em São Vicente. Quando de repente o carro da senhora era um Escort desses antigos, né? Então é pneu um pouco menor, né? Eu escutei um estouro, aí eu vi a senhora, né? E hoje em dia você não pode desviar de buraco, porque você desvia do buraco, você mata o motoqueiro que vem do lado, né? Que o motoqueiro, ele é impaciente. Tá o negócio ali, sinal vermelho, mas ele tem um T, né? Um tratado, né? Para dizer outra coisa, de ficar na frente de todo mundo. Então o que acontece? Você não pode desviar do buraco, senão você mata o motoqueiro. É uma tara. É uma tara, isso. Você mata o motoqueiro do lado. Então a mulher fez, pum, aí eu consegui dar uma desviadinha assim, passei no buraco. Aí a mulher parou. Eram 10 horas da noite, eu fiquei com pena, porque era uma senhora. Então eu pensei na minha mãe, na minha tia, na sua. Vou parar, parei lá, né? Parei lá, eram umas 10 horas da noite, tinha gente e tal. Furou 2 pneus, Ayrton Senna, em frente a São Vicente. O prefeito tinha que ser preso. Desculpa, o prefeito preso, alguém tinha que ser secretário de transporte, o cara tinha que ser preso. Eu fui lá, eu voltei no dia seguinte, Cassiano, no domingo eu voltei. Eu peguei uma régua, 38 centímetros, irmão. 38 centímetros de buraco, é uma tampa de bueiro, 38, não dá, meu irmão, a régua entrou, e mais 8 centímetros que eu tive que medir na minha casa, eu pus a régua de 30, parei lá no meu carro, quando não via ninguém, eu pus 38 centímetros, depois do posto da Petrobras ali, uns 100, 150 metros. Pô, é um absurdo. Foram os 2 pneus da senhorinhazinha. Furou não, deve ter rasgado. Arrebentou tudo. Rasgou a lateral, tudo. Teve que fazer, conseguiu. Vai até o aro do pneu. Conseguiu, aí levamos no borracheiro lá, conseguiu. Ela emprestou o pneu para ela, tal, conseguiu resolver. Mas vê, 2. Eu acho que hoje em dia, se for assim, a melhor profissão vai ser borracheiro. Por quê? Mas 38 centímetros, pô, isso é um absurdo. Se vê um moleque de skate que não é para andar ali, morre. Bicicleta morre, moto morre. Carro, estraga o carro. Quer dizer, pô, 38 centímetros. Tem uma solução. Eu não estou falando Tem uma solução. Que é na favela. Eu não falei que é na favela. Em frente à praia. Não dá, né? Não dá. Tem uma solução. Coloca aquele, como o trem, né? Coloca trilho e põe roda de aço em cada carro, tá tudo certo. Exatamente. Ou senão, você vai ter que comprar um carro daqueles muito caros, que eles têm o radar na frente para ver buraco e tal. Ou então com esteira, né? Aí você desvia, ele já avisa o buraco com metro. Você desvia do buraco, você pega o motoqueiro do lado, não tem como. Mas todo mundo sabe qual é o problema. O problema é que cada vez que você repavimenta a rua, você vai subindo a camada de asfalto. Não é? Vai subindo a camada de asfalto. Só que o nível da tampa do bueiro não sobe igual. Não sai do lugar. Qual é a solução? Você tem que fazer um aro, colocar o aro em cima do duto onde vai a tampa do bueiro. Esse aro fica no nível da nova pavimentação e você coloca a tampa do bueiro em cima deste aro. Isto é, você não pode ir subindo com a camada de asfalto e deixar o bueiro ficar onde ele está. Porque tem uma hora que não são 38 centímetros.
De tanto colocar a camada de asfalto, você vai ter cada vez mais o desnivelamento. 38 é muita coisa, Cassione. 38 está aqui, ó. O negócio Sim, é assim, lógico. Então, Mas é se você estiver andando a pé e enfiar lá, você pode Mas quebrar o problema, você falou do motoqueiro. Claro que os motoqueiros fazem o que querem. Como regra, tem gente que anda direitinho. Mas como regra, você tem que estar o tempo todo hoje dirigindo, olhando dos lados e pelo retrovisor, para ver se eles não estão passando pela direita, pela esquerda e por cima. E até por baixo de você. Isso é uma outra história. Não são todos, né, Cassione? Não, claro que não. Mas o motoqueiro caindo num buraco desse de 38 centímetros, a moto fica e ele vai parar. Isso foi no Tapetão. Ele vai parar em Santos. Entendeu? É no sentido. Ele vai parar na Ilha Porchá, porque é no sentido Santos São Vicente. São Só para Vicente. que as autoridades se estejam vendo. Pode matar uma pessoa, um buraco desse. Isso é crime, entendeu? É crime. Se fosse de madrugada, era capaz da senhora ser assaltada ali também, né? Quer dizer, tá complicado, né? Bom. Não, de madrugada o quê? De dia no assalto? Também, mas 10 horas da noite no sábado estava muito movimentação. Até o contrário, né? O ladrão durante o dia ele tem mais visibilidade, ele assalta com mais facilidade ainda. Peça exibia bandeiras invertidas e zombava do hino nacional, diz B.O. O boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil da peça Blitz, encenada no centro de Santos. Domingo, dia 30, aponta contravenção contra os símbolos nacionais. Eles estavam zombando. O autor detido falou que só iria algemado. E foi. Caio teria dito que não deixaria o local por acreditar que não estava fazendo nenhum crime. E saiu algemado. O autor afirmou aos policiais que o grupo pertence à Cooperativa Paulista de Teatro, né? Tá aí a confusão, pode deixar aí mesmo que eu fico lendo é melhor. Ligado ao Ministério da Cultura e apresentava com patrocínio do governo do estado. Foram encontrados nos locais bandeiras, máscaras e cartazes com uma bandeja com kit flagrante, que continha copos descartáveis, kit plástico e umas coisas que simulavam entorpecentes. A peça violava símbolos nacionais e colocava o Estado como vítima. O hino nacional era cantado de forma desrespeitosa, além dos símbolos nacionais com caveira nas pontas e de ponta cabeça. Mas em que consistiu esse desrespeito ao hino nacional? Cantado de forma desrespeitosa, de que maneira? Foi cantado em ritmo de frevo, em ritmo de tango, funk, ou alteraram a letra? A gente precisa ver exatamente o que aconteceu. Porque cantar de forma desrespeitosa, antigamente você não podia cantar o hino nacional de forma diferente. Até o dia em que a Fafá de Belém resolveu, num arranjo especial, popularizar o hino nacional. E não deixou de ser o hino nacional por causa disso. Agora, se mudam a letra, se inserem termos pejorativos dentro da letra do hino nacional, aí é outra história. Você tem que respeitar o hino nacional. Mas não é a primeira vez, nem a segunda vez que no mundo pessoas revoltadas queimam bandeiras do seu próprio país. Isto é, claro, é condenável, mas é explicável, Não é justificável, mas é explicável. Porque tem muitas outras maneiras de você vilipendiar o seu país que a gente vê todo dia. Então, precisa ver o que foi. Eu não conheço qual foi o fato, não sei se mudaram. Se, por exemplo, tiraram o pedaço em que diz deitado eternamente em berço esplêndido, provavelmente esse trecho da letra do hino nacional, do Osório Duque Estrada, já é questionável. Né? Deitado eternamente em berço esplêndido. Tem algumas modificações que podem ser feitas. A história se encarregou de mudar o hino. Né? Agora, ofensa é inadmissível, evidentemente. Os policiais relatam que eles usavam máscara de cães e ratos com uniformes da polícia. Então, é uma questão complicada, né? Mas também é um teatro patrocinado pelo governo do estado, é aquela confusão, né? É uma questão de liberdade de expressão, mas que tem que ter os limites da interpretação, né? Como bem disse aqui o Cassione, se você não esteve presente, fica difícil você avaliar ou coisa parecida. Infelizmente,
ou felizmente, melhor dizendo, você tem a possibilidade de ter a pluralidade de opiniões. Agora, quando chega ao desrespeito, e esse desrespeito ele tem que ser analisado objetivamente, só do fato da notícia a gente não tem como dizer. Mas se for desrespeitoso, é merecido que haja uma punição ou pelo menos um esclarecimento. É como analisar processo, né, Cassione, sem ver os autos. É difícil, né? É muito difícil. É muito difícil, né? Mas o próprio hino contém algumas coisas questionáveis. A gente sabe muito bem que letra de poesia pode ter aquilo que a gente chama das liberdades poéticas. Então, se você puser na ordem direta a primeira estrofe do hino nacional, você vai ver que as margens plácidas do riacho do Ipiranga, né? Do Ipiranga era o riachinho que está ali na Ricardo Jafé até hoje, né? Aquele riacho da Ricardo Jafé é o Ipiranga. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado heróico, o brado retumbante de um povo heróico. Na verdade, o brado retumbante não foi do povo heróico, foi do nosso imperador Dom Pedro. Então, tudo isto é figurativo. Eu não aceito a ofensa ao hino, isso eu não aceito, é a nossa pátria. Agora, a crítica, muitas vezes, leva a você mexer com esses valores, que estão desvalorizados por outras formas muito mais graves do que alterar pura e simplesmente a letra do hino. Tá? Comerciante de Santos é confundido com motorista do Uber e leva a multa. Esse imbróglio foi no sábado, dia 29, na rodoviária da cidade. Ainda bem que não apanhou, pelo menos. Ele presente no terminal de ônibus, o comerciante Nelson Júnior, de 45 anos, afirma que foi confundido com motorista de Uber e vítima de abuso por parte de um agente da CT, da Companhia de Engenharia de Trânsito. Agora você vai ter que fazer um colante. Quem tem carro preto, carro grande, né? Cassione, vai ter que colocar assim. Não sou motorista do Uber, vai ter que ter um colante, você coloca o colante para você não ser confundido. Eu já mandei pintar meu carro de branco para não ter problema. E também não pode dar carona, né? Nem buscar parente na rodoviária, nem fazer nada disso, pelo jeito, né? Se o carro for preto, principalmente. Essa questão do Uber e do táxi é complicada, né, doutor Cassione e Moscatelli? Você vê, o Uber é uma realidade, né? Se bem que o Uber não é tão barato assim, calma. Ele é mais barato, ponto. Mas se tiver num sábado chuvoso, às 7 horas da noite, não vai ser tão barato assim, né? Porque vai ter uma taxa percentual lá que não vai ser 1,1, vai ser 2,7, e às vezes ele fica até mais caro que o táxi. Mas vamos dizer que seja mais barato. É confortável, tem taxista também que trata bem, aquela coisa toda. Mas é uma realidade, não tem como a gente fugir disso. Só que o taxista, ele tem que pagar, tem que fazer o táxi, aquela formatação, ele não pode trabalhar quando ele quiser, porque ele tem os gastos de tem que pagar a prefeitura, tem que pagar taxímetro, tem que pagar um monte de coisa, e muitos comparam a placa, né, Cassione? Por 200, 250 mil. Ah, mas isso não pode falar. Não, mas compraram. Chega para o taxista do seu lado agora e pergunta, a sua placa foi de graça? Não, foi de graça para meu bisavô, ou por bisavô de fulano de tal, que passou por fulano de tal, que me vendeu. Então, vendeu. Aí o Uber vem de São Paulo aqui, passar um fim de semana, fica. Só que o Uber paga 30%, 25% lá para os Estados Unidos, mas não paga as taxas. Agora eu pergunto, se o Uber é mais barato e tem mercado, se você tiver o carro foi uma colisão, se se machucar, tem seguro? Não sei. Se o Uber vai conseguir fazer as manutenções, é justo o Uber funcionar sem pagar o imposto da prefeitura que o taxista paga? Mas é a modernidade, né, Cassione? Então você tem que sentar Uber, taxistas, prefeituras, governo para decidir. Porque numa cidade pode, na outra não pode, é uma confusão, né, Cassione? Olha, a modernidade leva a situações, evidentemente, de transição que são tensas, que são atritosas, e isso é inevitável. O que não se pode fazer é injustiça. Você não pode, de uma hora para outra, transformar os taxistas em gente desesperada que começa a perder o espaço de uma hora para outra para aqueles que estão chegando com determinados privilégios. O que você tem que fazer é equacionar isto, e para isso é que existe governo, para isso é que há poder público, para isso é que o Estado não é anárquico. Porque o que é a anarquia? A anarquia é a falta de governo.
cada um se vira por conta própria. Não é? A anarquia no sentido filosófico, doutrinário. Agora, o que está acontecendo não é só nesse aspecto. Você viaja hoje o mundo inteiro e você começa a perceber que tudo está sendo automatizado, tudo está sendo transformado em robotização, estão desaparecendo os seres humanos nas prestações de serviço, cada vez menos o ser humano está atuando em toda parte, você faz tudo sozinho, não precisa, está tudo automatizado. Você passa na maquininha, dá o sinal ali, acende a luzinha e está resolvido. O camarada que fazia o serviço não está mais lá. Ele está sendo retirado de cada lugar. Esta automatização, essa tecnologia que está substituindo o homem, e nós hoje temos, de 50 para cá, um aumento de 5 bilhões de pessoas no mundo, porque em 50 eram 2 bilhões os habitantes do mundo. Hoje são 7, mais de 7. 5 bilhões de pessoas. De repente você esvazia o campo de trabalho e de atuação do ser humano, e isto é uma das coisas gravíssimas também que estão acontecendo na face da Terra. Eu não sei como é que nós vamos resolver isso. A verdade é essa, você faz tudo hoje, você vai no banco, você não precisa do bancário. Você faz tudo sem o bancário. Você vai no aeroporto, você só, por enquanto, ainda tem um piloto no avião, porque você faz o check-in automaticamente, você passa pela maquininha, não precisa de ninguém ali pegando o seu bilhete, nem coisa nenhuma. Então, cada vez mais, em todo lugar, você está tendo o ser humano cedendo lugar à máquina, ao eletrônico, à tecnologia, ao robô. E onde é que vai parar isso? Isso em curto espaço de tempo. Nós tivemos a Revolução Industrial, que foi uma coisa, criou um caos no mundo, até haver uma adaptação foi terrível. Porque, claro, mudou a face do mundo ali. Não foi a Revolução Francesa que mudou o mundo, foi a Revolução Industrial. Foi a máquina a vapor, não é? Que apareceu, foram as locomotivas que foram inventadas, foi o navio a vapor, não é? O Fulton, que foi um dos gênios que criou essa coisa toda. Então isso tudo acaba criando o deslocamento, o descarte do homem. E isto é caótico, isto é grave. Eu não sei, eu não sou profeta, eu não sei onde é que nós vamos parar. Sei que estamos caminhando por uma situação que pode ser terrível logo, logo mais à frente. A Nívia Cavalcante, corretora de seguros, falou que hoje em Santos tem Uber de todas as cores, né? Então eu fiz a brincadeira do carro preto, mas ela me corrigiu e é verdade. Moscatelli, antes de finalizar, a sua opinião aí sobre a questão do Uber e do táxi? Na verdade a gente não pode esquecer que o Uber ele foi criado e concebido como um aplicativo para caronas entre pessoas em tese conhecidas, né? Aqui no Brasil, como muitas partes do mundo, até por conta disso que o Cassiano acabou de falar, da substituição das pessoas pelas coisas, nós vivemos aqui no Brasil a questão do desemprego, da falta de perspectiva, e as pessoas precisam ter alguma coisa para fazer para conseguirem manter seu nível de vida ou pelo menos sobreviver. Então, Uber é uma coisa que nós já até falamos aqui outra ocasião, está posta, está aí, e nós vamos ter que conviver com isso. Só que, como bem lembrado, nós temos que saber sermos o mais justo possível com aqueles outros que já vinham na profissão de taxista. É para qualificá-los melhor, inclusive. E tem muita coisa que é diferente entre um e outro, enfim. Mas não sei se proibir resolve. Porque também... Você não pode passar por uma lei federal. Por exemplo, aqui é a municipal, proibiu. Exatamente. Mas eu acho que depois do passo a gente pode discutir isso, né? Como é que você pode proibir acima de uma lei federal? Isso não é para ser legislado aqui, né? Sim. Não pode ser uma cidade permite, outra não, e aí você, enfim. Ou todo mundo tem a mesma, pelo menos o arcabouço tem que ser parecido ou semelhante, e não pode ter casuísmo. Aqui em Santos não permite, São Vicente permite, e assim vai.
Não deve ser dessa maneira. Até porque taxista e usuário do Uber tem em todo lugar hoje em dia. Então tem que encontrar essa solução. E a melhor maneira de fazer isso não é se bater na rua, não. É discutir da melhor maneira possível os interesses de um e de outro. Porque no final todo mundo ou é prejudicado ou é contemplado. Não tem meio termo. Já temos várias perguntas aqui no 981-598868. Continue mandando as perguntas, 981-598868, para o WhatsApp ou por MSN, como vocês desejarem. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação. Hoje, dia 31 de outubro, último dia de outubro, segunda-feira, dia da Reforma Luterana. Hoje com os convidados, advogados Rubens Moscatelli e Vicente Cassioni. Já tem muitas perguntas. O Edson Taxista, boa tarde. Nós estamos unidos, já tem Uber trabalhando a rodo, Filete. A lei do taxista não está sendo respeitada pelo poder público, visto que a lei do taxista é federal. Esse esquive a lei do advogado, engenheiro e demais profissionais. O táxi já está saturado. Nós temos 1.161 táxis em Santos. O decreto da Prefeitura de Santos traz um táxi para cada 1.000 habitantes. Hoje, Santos tem 423 mil pessoas. Então, temos 3 vezes o número maior de táxis que o previsto do decreto. É o Edson Taxista, Cassioni. Pois é, está trazendo números que eu acredito que são absolutamente confiáveis. E é o que estou dizendo, é uma crise no setor, indiscutivelmente. Já tinha uma crise. Com o Uber que está a rodo, piorou, né? Só que o taxista paga tributos, paga muita coisa, né? E não é com comentário que a gente vai resolver isso. Quem tem que resolver isso são os envolvidos e o poder público. Moscatelli. Também concordo. Acho que não pode ser da maneira como tem sido também, de você acabar
tendo situações em que o exercício arbitrário das próprias razões acontece, né? Agressões, como você disse agora na notícia, no outro bloco, a pessoa foi confundida com um usuário do Uber, enfim. Nós estamos com um acirramento muito grande por conta desses números também que foram apresentados aí pelo... Qual é o nome do nosso... Edson. Do Edson, taxista. né? Taxista, que demonstram o saturamento do setor. Ao mesmo tempo, isso deveria implicar na redução de custo para o usuário. Porque quando você tem muita oferta, você tem, pelo menos é uma regra de economia. Só que, ao mesmo tempo, a gente sabe que o taxista tem esses custos outros, né? Desde a licenciamento, a parte de verificação de outras condições do táxi, enfim. Poderíamos trazer o Edson, que é representante dos taxistas, um dia no programa, né? Depois ele vai falar das leis, das normativas. Mas é muito importante, sim, que haja um diálogo, discussão. Não Como quer o dizer Cassione briga. falou. Não quer dizer briga. A gente tem que saber o que é discussão e o que é briga. Você vê, o cara nem é do Uber, não tem nem cadastro. E o Uber o cara pode cadastrar. O cara é universitário, chega aqui, se cadastra no Uber, ele não tem antecedente, não tem nada, prova, já fica como motorista do Uber, né? Quer dizer, fica muito simples assim. Ao mesmo tempo, o cara tem um táxi, tem que ter aquela... toda uma vez por ano tem que ver, tem que ter seguro. Então é meio complicado. Né? O grande problema é que a gente vive o dilema entre a alta tecnologia, cada vez ela, como foi falado pelo Cassione, acaba com o posto de trabalho e coloca uma máquina, como é o caso, um aplicativo acaba facilitando uma pessoa a trabalhar numa situação diferente. E, ao mesmo tempo, a gente não pode negar a existência dele, desse sistema, dessa tecnologia, e temos que o quê? Conviver e procurar fazer com que o mercado seja bom para todo mundo. Certo. É muito difícil, né? Quando você vai favorecer todos, você não favorece ninguém. O nosso amigo Uriel Vilas Boas, aí na liderança, eu acho que o Palmeiras não perde esse campeonato, né? Que o Santos desperdiçou pontos bobos fora de casa, tal, não joga bem fora de casa, então acho que o Palmeiras consegue ser mais regular, né? Mas o Uriel Vilas Boas, que não quis discutir futebol hoje, ele pergunta para o Cassione e para o Moscatelli: por que as universidades, o poder público, o empresariado não resolve, não faz alguma coisa para resolver essas ressacas e também o problema da Zona Noroeste? Está na hora de se juntarem, né? A obrigação é do poder público inicialmente, né? Que ele que tem que convocar as universidades e o empresariado, não é isso, Cassione? Às vezes a gente não consegue legislar contra a natureza. Você sempre bate nessa tecla, né, Cassione? Que muita gente pensa que é por causa de mexeu aqui, mexeu ali, mas isso é fenômeno mundial, né? Eu acredito que alguma coisa está acontecendo que não é pura e simplesmente a dragagem do estuário. Esta é a minha tecla em que eu fico batendo. Pode até ter alguma coisa a ver com a dragagem do estuário, o problema da areia. O problema da areia. Agora, a ressaca, não. Quer dizer, o mar, ele vem, ele aumenta, tá certo? Ele sobe e ele vem com fúria. E isso não tem nada a ver com a areia. A Praia de Santos sempre foi praia de reposição. Isto é, você podia tirar a areia que você tirasse, os caminhões de areia que você tirasse, quanto você tirasse, o mar vinha e depositava a areia outra vez. É praia de reposição. Pelo que eu estou vendo agora, em alguns trechos da Praia de Santos, a areia está sendo retirada. Havia um desnível entre a calçada do jardim, que dá para a areia, de quase 1 metro em determinados lugares. Quer dizer, a areia, em alguns lugares, está vindo demais, em outros lugares está sendo retirada. Eu não tenho diálogo com o mar para saber o porquê e como ele está fazendo isso. Os técnicos que se expliquem, mas expliquem com razoabilidade. Essa história de dizer que a dragagem apenas do estuário, não vou engolir isso nunca e vou continuar dizendo que eu não acredito nisso. Ponto. Moscatelli. Eu tenho também a mesma opinião. Acredito que devam vir os estudos e as técnicas de maneira não só a nos convencer, mas a tentar
fazer com que nós entendamos esse processo todo. Também não acho que uma mera dragagem no porto, embora não seja pequena a intervenção, vai causar tanto problema como nós vimos aí nesse último fim de semana. Eu vou Isso dar um é uma exemplo, coisa muito maior, né? Vou dar um exemplo aqui que eu vi. Na Holanda, no porto de Roterdã, que é o maior porto da Europa e um dos maiores portos do mundo, o rio Reno deságua ali. Avançaram 40 quilômetros para dentro do mar. E todo mundo sabe que a Holanda está entre os chamados Países Baixos. Por quê? Porque uma grande parte da Holanda está abaixo do nível do mar. Por isso que tem diques, tá? Na Holanda inteira. Pois bem, 40 quilômetros invadiram, aterraram o porto de Roterdã para dar espaço para berços de atracação e para dar espaço para terminais de carga, de container, etc, etc, etc. Eu pergunto, por que lá você não teve nenhum fenômeno marítimo? Não teve nenhum fenômeno. O mar continuou estando nos lugares em que estava. E houve uma invasão e consequentemente, uma dragagem nesse avanço de 40 quilômetros. 40 quilômetros é 3 vezes a distância Santos-Cubatão. Agora aqui, porque tira um pouco de areia de estuário, você vai querer dizer que tudo isso está acontecendo? Não, claro que não. Claro que não. Tem várias... Quando você fala de Uber e taxista, né? Queria mandar um abraço para a Renata Bright aqui, que é assessora do meu amigo Rubens Moscatelli, ou seja, do SICOM, né? Do SICOM. São 3 que vêm com assessores aqui. É o Macaé, que vem com o Joca, é o Cirino, que cada vez vem com um, e o nosso amigo Rubens Moscatelli, que vem com a Renata aí, né? Que são os que vêm com assessores. E a Renata acerta o cabelinho do Rubens, acerta o óculos, né? Vou começar a ter um assessor aqui, Cassione. Porque para te ajudar, para me ajudar, entendeu? São 3 que vêm com assessor de imprensa aqui. Eu acho que o assessor é muito bom. No meu caso, não funciona. Eu brigo com o assessor. Brigo com o assessor e aí não dá certo. Eu brigo com todo mundo. Bom, vamos falar dos nossos parceiros comerciais, muitas perguntas aqui. A Sônia diz que é consumidora, é complicado agora. A taxa de incentivo, Filete, é só aguardar 10 minutos que baixa o valor. Eu falei realmente que eu não tinha o Uber, o aplicativo Uber, eu não tenho, tá? Mas, então, quando for procurar na ouvidoria, eu falei que eu não tinha. A taxa de incentivo, se aguardar 10 minutos, baixa. Então, tem que esperar um pouquinho, passar chuva, tal, não sei o que, tal. Isso eu não sabia. Porém, acho absurdo essa taxa. Se for para cobrar o mesmo valor do táxi, qual seria o diferencial? Prefiro pegar um táxi, que tem seguro e tudo mais. A população, infelizmente, quer preço, mas qualidade. A concorrência, na minha opinião, é legal, pois os taxistas têm que melhorar seus serviços e os preços. No Rio, o táxi é super barato. Por que aqui em Santos é caro? Eles também têm que mudar. Pode falar meu nome, sou consumidora e muitas vezes preciso baixar minha comissão para não perder o cliente. Então, ela está falando que ela deve vender algum produto, né? Que às vezes o cliente vai comprar 10 shampoos e ele quer preço. Se não tiver preço, ele não compra. Então, ela está brigando aqui, é um contraponto, falando que se o mesmo preço, ela prefere pegar um táxi. Mas que ela espera 10 minutinhos, tal, e que o preço, esse coeficiente lá baixa. A questão de quando você tem o mesmo tipo de serviço ou com a mesma qualidade, você vai pelo preço, com certeza. O que nós temos visto, até mesmo levando para o lado do taxista já há algum tempo, o nosso prefeito aqui, o Paulo Alexandre, ele uniformizou a questão da frota. Então, isso já ajudou a melhorar a qualidade do taxista. A outra parte, isso o consumidor sempre vai fazer, ele tem que olhar o quê? O que é benéfico para ele naquele momento. Essa técnica que a telespectadora falou é uma coisa boa para a gente saber e poder até utilizar. Porque quando você vai pegar um táxi, qualquer uma das cooperativas ou até mesmo o particular, se você ligar lá no ponto de táxi ou na cooperativa, dia de chuva, você não consegue pegar o táxi.
Não é nem a questão do preço. Porque muitos taxistas também, veja bem, é aquela questão, né? Por exemplo, se você tem um carro baixo, né? Você evita sair, por exemplo, em Santos, alaga, né? Por exemplo, mesmo onde que aqui na Zona Noroeste, então é pior, como o Cassione sempre fala e a gente sempre debate aqui. Tem que andar com um carro anfíbio. Então, se você tem um carro baixo, um carro está alagado, você não sai. Então, o taxista, isso é uma coisa também que vai acontecer até com o Uber. Sim. Ele não vai para uma corrida de 20, 30 reais pôr o carro dele a risco. Então, muitos taxistas que estão na rua ficam, mas quem já não está na rua não fica, ou fica no ponto. Então, é aquele negócio, está aquela chuva, está alagado. Ou fica indisponível. Você tem médico. O médico não vai mudar porque está chovendo. Mas o taxista às vezes não sai de casa ou fica no ponto, porque se está tudo alagando, ele vai pôr o carro dele que colocar em risco, né? Correr risco, né? Não é isso? Fala os apoiadores. Um abraço para o pessoal da Ozan. Plano de assistência familiar é Ozan. Ligue para 32 28 8000. Fale com o Fábio Garibe ou suas secretárias e você tem a Ozan. Tem o plano de médicos, hoje na crise, muita gente largou o plano de saúde, mas tem aqueles médicos lá que você pode escolher, paga uma taxinha simbólica, mais barato, www.ozan.com.br. E quando você mais precisar, naquela hora difícil, que todo mundo vai passar por isso, a Ozan vai te ajudar muito. Plano de assistência familiar Ozan. Mais que 500 mil pessoas na Baixada possuem Ozan. Também mandar um abraço para o pessoal do Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Super Cine Boqueirão. Comidas maravilhosas, das 11 às 16 horas, de segunda a segunda, né? Rua Lobo Viana 89. Ao lado da Unisanta, que completou 55 anos de existência este ano, que completou. E também em frente ao Super Cine Boqueirão. Mandar um abraço para o Nelson e Paulo, os proprietários. E também tem o horário depois das 3 horas, 2h30, que é o horário que eu chamei aqui do Limpa Fundo, né? Que é o mesmo preço e o cara come o que quiser. Então, para os glutões, o horário depois das 2h30, 3 horas, né? Que pode pegar tudo pelo mesmo preço, né? Outro dia eu fui com o Augusto lá e o Marcos França, eram 2h15, né? O Augusto pegou um prato moderado, eu também, e o Marcos França, que falou que um dos dois ia ter que pagar a conta, né? Pegou um prato do tamanho, eu falei, peraí. Ficou escondido atrás do prato. Guardei ele lá, falei, 2h30, se eu for pagar é 2h30. Aí a menina deu um chorinho, 2h30, passou o prato dele. Não dá, né, Cassione? O cara pegou 1,2 kg lá, aí era para pôr na cor dos outros. Cassione, o que você pode trazer de novo dessa viagem, que você não acreditou que na Polônia, vamos supor, Polônia, né, tal, o senhor não conhecia a Polônia, né? Não. Então, conheceu e o senhor ficou encantado com o aspecto do desenvolvimento, né? Não, só você imaginar que um país que foi um dos mais afetados pela guerra, tanto pela Primeira como pela Segunda Guerra Mundial, mas que na Segunda Guerra Mundial teve sua capital, Varsóvia, destruída, 80% das edificações, 80%, praticamente tudo, das edificações de Varsóvia viraram entulho no nível do chão. Isto aconteceu, a guerra terminou em 1945. Isto é, 71 anos depois, você vai a Varsóvia, você não tem um vestígio de coisa nenhuma, de ruínas, de tragédia, de nada do que aconteceu. Ela está inteiramente reconstruída, não faz parte da zona do euro, inteiramente reconstruída. Varsóvia é uma das capitais mais modernas da Europa. Você, em determinado momento, você não sabe se você está em Varsóvia, em Londres ou em Paris, tamanha a modernidade de tudo que eles fizeram. Tem muito metrô, BRT lá, Cassione? Você tem trem no país inteiro circulando, os trens de alta velocidade, aqueles trens que chegam a 300 e mais de 300 km por hora, malha ferroviária, portanto, a mais moderna das mais modernas, só perde, talvez hoje, só o Japão esteja à frente de qualquer país do mundo em termos de eficiência dos comboios, vamos chamar assim. Você tem uma estrutura econômica extraordinária, você não vê uma única pessoa, um pedinte no meio da rua, uma cidade absolutamente limpa. Segura? Circulam, seguríssima, circulam pela cidade de Varsóvia os bondes
que nada mais são do que o grande VLT, que faz aqui um trajeto único. Lá, por todas as ruas, você tem esses trens moderníssimos, ou esses bondes, entre aspas, moderníssimos, circulando como transporte coletivo. Como transporte coletivo. Mas não é preciso ir à Polônia para você ver isso. O grande problema é que o contraste fica muito grande e a distância vai aumentando entre a civilização e a falta de civilização, quando você vê que Santos teve, há 60 anos, o melhor sistema de transporte coletivo do Brasil, que eram os nossos bondes, numa cidade plana, os nossos bondes. Era só ir atualizando o bonde ao estágio que ele é hoje, que é o VLT de hoje. Que foi o que eles fizeram, né? Todos eles fizeram isso. Você vê isso em Zurique, na Suíça, em Genebra, você vê isso na Alemanha, em todas as cidades importantes da Alemanha. Em qualquer lugar do mundo civilizado, você tem esse tipo de transporte. Em Praga, na Tchecoslováquia, e cidades que foram destruídas na guerra. Agora aqui não. Aqui nós tiramos os trilhos, nós tiramos os bondes. E tira o trilho para não voltar mais, aí né? O bonde vira atração turística. Você entendeu? O camarada dá uma voltinha no centro histórico de Santos, que está em ruínas, e isso é uma atração turística. Então, quando a gente fala, não é que a gente fala porque a gente é mal-humorado, a gente é azedo, a gente já nós somos antigos, ranzinzas, não é? Essas pessoas de outra geração. Não. É que nós vivemos em uma cidade em que o que teria que ser feito para modernizar foi retirado. Eu te dou um exemplo de trem. Nós tínhamos no estado de São Paulo, eu não vou falar do Brasil inteiro, porque hoje você não tem um trem de passageiros ligando o Rio de Janeiro a São Paulo. Acho que uma Sorocabana, né? Isso não existe. Nós tínhamos Santos Jundiaí, só no estado de São Paulo, Santos Jundiaí, Sorocabana, Mogiana, Paulista, Noroeste. Era só atualizar. Tudo isso era malha ferroviária. O que aconteceu? Transformaram tudo isso em transporte sobre pneus de borracha de caminhão, pela influência das montadoras dos veículos. Nenhum país aguenta, sem ter malha ferroviária, aguenta evoluir. O trem é capilar. O trem é fácil de ser feita, a malha ferroviária. Por quê? Você tem que fazer só os dormentes, põe os trilhos de aço e põe o trem em cima para andar. Os Estados Unidos tem 60% do transporte ferroviário. Mas em qualquer lugar do mundo. Você vai daqui para ali, em qualquer lugar do mundo, você tem trem. No Brasil você não tem, volto a dizer. O que fizeram com a Santos Jundiaí? Nem atração turística é. Porque pelo menos a gente podia subir a serra nesse trem que tinha, feito pelos ingleses, para passear. Então, um país que não fez ferrovias, falam da corrupção do Petrolão. Que Petrolão? Você vai no tempo do Tomé de Souza, vai lá para trás, no tempo do Pero Vaz. Do Pero Vaz, né? Do Pero Vaz de Caminha, que já escreveu ali no 171, sim, danado. Já. É que a falsidade ideológica, foi a primeira falsidade ideológica do Brasil. É que a Polônia não tem alguns políticos que nós temos aqui. Se tivesse, também não tinha nada disso, né? Não, também teve problemas. Você lembra do Lech Walesa? Teve, lógico. O Lech Walesa, que era o Lula da Polônia. Era o Lula. É. E depois acabou na cadeia. Não, a gente não... Provou do gostinho do poder, e fez algumas coisas e depois acabou na cadeia. Cassione, a Polônia lá, Varsóvia, foi arrebentado, 80% virou entulho, e depois teve o regime socialista. Sim, até 89. A União Soviética, esmagados pelos russos, né, União Soviética. E floresceu novamente. Então, aqui em Santos, ou no Brasil, a gente tem duas coisas. A gente repudiou a ferrovia e tem Jaboticaba.
Sim, e a grande esperança, econômica do Brasil é que nós exportemos jabuticaba para o mundo, né? Para o mundo inteiro, e isso vai fazer com que nós sejamos uma das maiores potências econômicas do mundo, exportadores de jabuticabas. Né? Não deu para entender, Filete, o proprietário do carro terá que pagar a multa, mesmo tendo ido para a delegacia? Ele vai ter que pagar a multa, se ele não vai ter que recorrer, vai dar aquele trabalho, ele mesmo falou aqui que vai perder umas 3 horas de recurso e tal, e vai ver se ele consegue ganhar essa ação. Já a Flaviane... Não é novidade nenhuma num país em que o sujeito tem que provar que está vivo, que é dado como morto nos registros oficiais, e tem mortos que estão mortos e constam como vivos. Contribuindo até para a campanha política, inclusive. Claro, você tem que provar tudo no Brasil. A Flaviane manda essa para o Cassione. Cassione, quem até 40 anos não foi em algum momento socialista, não tem coração. Quem passou de 40 anos e continua sendo, não tem cérebro. Quem até 40 anos não foi socialista, não teve uma crise de socialismo, não tem coração. E quem depois dos 40 continuou, não tem cérebro. Ou se locopleta do poder. Olha... É a Flaviane, hein? Flaviane. É. Olha, Flaviane, isso aqui daria uma discussão, um seminário, um congresso, né, a respeito desse tema. Esse negócio de esquerda, direita, socialismo, liberalismo, isto tudo é alguma coisa que eu abandonei há muito tempo. Isto é, eu consegui não ser comunista aos 18 anos, porque achava que aquilo era uma estupidez. Mas a maioria dos meus contemporâneos universitários, que eram considerados avançados de mente e de alma, e que eram idealistas, foram todos eles comunistas, esses tais. Hoje, evidentemente, abandonaram há muito tempo isto. Eu era considerado, no meu tempo de faculdade, direitista pelos esquerdistas e esquerdista pelos direitistas. Isso foi o melhor elogio que eu recebi na minha vida. Isto é, eu não era radical, nem de um lado, nem de outro, porque eu usava a minha cabeça para pensar. Então, essa colocação que ela faz é simbólica. É brincadeira, né? Não, é simbólica, está certa. O Carlos Lacerda, que é hoje, até hoje, esquecido pela história e por aqueles que patrulham as inteligências e os intelectuais do Brasil, que foi um dos homens mais brilhantes desse país, o Carlos Lacerda, com 18 anos, era comunista. E depois foi considerado direitista porque ajudou a fazer o golpe do Castelo em 64. Mas o mesmo Lacerda, quando viu que aquilo não levou a nada e que estavam querendo se aproveitar daquilo, foi caçado. E dizem que até assassinado foi. Enquanto que outros grandes revolucionários de esquerda estão até hoje, não é, deitando em berço esplêndido. Então, tem muita gente que é idealista dependendo do lugar em que está, do momento em que vive e do interesse que tem. O idealismo é algo que, para ser verdadeiro, exige sacrifícios e coerência. A pessoa tem que sempre ser o que ela é e não aparentar aquilo que ela não é para conseguir ter usufruto, né, desta condição de aparência. Vamos fazer o programa sobre esse tema. Infelizmente o tempo estourou. Queria agradecer o Rubens Moscatelli, Vicente Cassione e você que está aí na TV Com. Veja a nossa reprise às 23 horas ou às 24h30. Muito obrigado. Fique com Deus e até amanhã.